Olá, meus amigos, seguidores da página e canal Memórias de Xique-Xique. Mais uma vez estamos aqui para iniciar uma entrevista. E para minha felicidade, para minha alegria, para minha honra, eu tenho a satisfação hoje de entrevistar Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro, que tem feito um trabalho brilhante, emocionante nas redes sociais, especialmente no Facebook, no YouTube, onde ele mostra várias personalidades que já nos deixaram. Ele, no trabalho, mostra os cemitérios, os túmulos, né? Túmulos dos diversos tipos, mas que retratam a vida dessas pessoas que não estão mais aqui na nossa terra. Então, quero hoje falar, cumprimentar, Carlos, agradecer a você pela participação nessa entrevista, que já era para ter ocorrido no ano passado, mas você já estava de viagem a São Paulo, né? E não havia como entrevistá-lo. Carlos, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. O prazer é todo meu, né? Eu sou muito grato por estar participando desse vídeo aqui, prestigiando a nossa cidade, né? Uma cidade que no sertão da Bahia, mas que é reconhecida no Brasil inteiro e também fora do Brasil pela história dos seus moradores ilustres que aqui estão vivos ou que já partiram também, não é? Então é um prazer estar junto com você nessa gravação. É lógico que as pessoas devem estar curiosas para saber sobre o seu trabalho, como começou, mas antes de tudo isso, eu gostaria de saber que você contasse sobre um pouco sua infância, se você nasceu mesmo aqui em Xique-Xique. Eu sei que você tem como irmã, Palominha, uma das maiores youtubers que trabalha aí com gamers, e é um sucesso, é um orgulho aqui para Xique-Xique. E agora o irmão, que é mais velho, logicamente, e já fazendo um grande sucesso no YouTube e tantas outras redes sociais. Eu sou filho de Xique-Xique, nasci na cidade. E quando eu nasci, ainda era na época das parteiras, que eu nasci em casa, né? E cresci viajando. Eu saí daqui de Xique-Xique com 12 anos de idade, fui para São Paulo. Passamos algum tempo em São Paulo, a família, né? E depois retornamos para Xique-Xique novamente. Depois de um tempo, retornei para São Paulo para iniciar um trabalho, trabalhar. E em São Paulo, eu acabei descobrindo esse gosto por gravar cemitérios. Lá nas Pedrinhas, o bairro que eu sempre morei, como tem um cemitério lá, eu sempre ia nesse cemitério visitar os túmulos, dar uma olhada na data de nascimento e falecimento das pessoas e assim fazer o cálculo de quanto tempo aquela pessoa viveu e tentar de alguma forma entender a história daquela pessoa. E quando eu cheguei em São Paulo, depois de algum tempo já lá na cidade, trabalhando, eu vi um vídeo que fizeram sobre aquele ator Domingo Montanher. E nesse vídeo do ator Domingo Montanher, o rapaz foi no túmulo dele mostrar o túmulo e começou a denegrir a imagem do Domingo Montanher. Aí veio o estalo. Se eu não tenho a capacidade de falar bem de uma pessoa em vida, por que eu tenho que denegrir a imagem dessa pessoa depois que ela não está mais presente para se defender? E daí tive essa ideia de ir no túmulo dele e gravar um vídeo falando sobre as coisas boas que eu sabia sobre ele. Que ele havia fundado um circo junto com um amigo e esse circo, o que ele arrecadava, ele doava para crianças carentes. Falei que ele era um pai de família, que tinha seus filhos, esposa, e postei esse vídeo, inicialmente sem interesse nenhum. Mas depois esse vídeo acabou bombando e aí eu tive a ideia de sair gravando e homenageando as pessoas que de alguma forma contribuíram para tornar a sociedade um pouco melhor. E eu percebo, Carlos, todo esse cuidado que você tem até com as palavras, que mesmo pessoas que aqui na Terra tiveram comportamentos polêmicos, muitas vezes criticados por parte da mídia, às vezes por parte de fãs, e mesmo assim você sempre procurou trazer a parte boa dessas pessoas, porque por mais que as pessoas sejam ruins, quem somos nós para julgá-las, né? Mas sempre ao lado bom, ao lado positivo. São pessoas que muitas vezes erram, mas tem sempre benfeitorias através, inclusive, do apoio de suas famílias. Todos eles têm famílias. Eu acho isso muito bacana, muito legal. Porque assim, muitas pessoas criticam, mas fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Mas todos nós temos pai,
ou tivemos, mãe ou tivemos. E nós representamos algo especial para aquela pessoa. Então ninguém é 100% ruim, é 100% mal ou só faz coisa errada. De alguma forma nós representamos algo bom para alguém. E eu tento buscar o que há de bom naquela pessoa e transmitir isso através dos vídeos. Porque não adianta eu fazer um vídeo denegrindo a imagem de ninguém. Porque eu sei que eu vou estar machucando alguém. Porque alguém vê naquela pessoa um sentimento bom, alguém que foi especial ou importante para ela. Então eu tento sempre buscar o lado positivo, o lado bom daquelas pessoas e transmitir para as outras, para que elas possam entender que todos nós somos iguais. Independente de ser rico, pobre, fazer o bem ou o mal, nós representamos alguma coisa enquanto estamos vivos para alguém. Isso é verdade, Carlos. Realmente não tenho nenhuma dúvida disso. Carlos, são vários, inúmeros os vídeos que você faz e emocionam as pessoas. E emociona muitas vezes pessoas que nem conheciam esses artistas, essas personalidades, muitas vezes da televisão, do cinema, do teatro, e acabam conhecendo através do seu trabalho. Outros, porém, são bastante populares e me chama a atenção o sucesso que realmente fez quando você fez esse vídeo, e foi um vídeo assim, um pouco de homenagem, lógico, de homenagem, e ao mesmo tempo de forma assim muito discreta, muito educada da sua parte, crítica, haja vista que o túmulo dessa pessoa estava bem danificado. Eu já não poderia nem chamar aquilo de túmulo. E você, com o seu vídeo, fez repercutir em todo o Brasil graças ao seu sucesso, e as pessoas, os familiares começaram a se preocupar e resolveram essa questão. Estou falando aqui de Valdir Soriano, um grande cantor da música brega, um grande cantor da música brasileira, fez sucesso em todo o país, inclusive deixou filha aqui em Xique-Xique, né? Tem uma passagem, tem uma história em Xique-Xique, e eu gostaria que você falasse como foi esse trabalho em vídeo que você fez sobre a vida de Valdir Soriano, no momento que você conheceu o túmulo pela primeira vez, o primeiro túmulo dele. Eu já conhecia a história do Valdir Soriano, porque aqui em Xique-Xique ele é muito querido. Inclusive meu pai é fã do Valdir Soriano. E quando eu fui ao Rio de Janeiro para gravar o túmulo do Valdir Soriano, o pessoal do cemitério me fez um alerta: Carlos, o túmulo do Valdir está bem abandonado. Mas eu achei que era algo abandonado, alguma coisa simples, não tão limpando por fora, alguma coisa. Mas eu falei, não, eu tenho que prestar uma homenagem para ele. E fui gravar. Só que quando eu gravei o túmulo do Valdir, eu pude perceber que estava em completo abandono. O túmulo estava aberto, havia água dentro do túmulo, ossos à mostra e água dentro do caixão. E dava para ver tudo, porque estava aberto. Eu tentei de alguma forma não mostrar tudo que eu estava vendo, porque era uma homenagem para ele, mas de uma forma estava denunciando aquilo que eu estava vendo, que não era correto, pela história dele, a memória dele, pelo que ele representa para a música popular brasileira. E com isso, esse vídeo repercutiu bastante, começando aqui em Xique-Xique, pelos admiradores dele, espalhou para o Brasil inteiro, jornais de Salvador entraram em contato e começaram a compartilhar esse vídeo, fizeram denúncias, o pessoal de Caetité se mobilizou também, e através desse vídeo eles pediram que fosse feita a exumação do Valdir Soriano e levado os seus restos mortais para Caetité. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi uma mensagem que dava um positivo para essa mudança dos restos mortais dele para Caetité, num túmulo digno, pela altura que ele representa para a música, não é? E isso foi de grande valia. Não tem dinheiro que pague isso. Você saber que você colaborou para manter viva a história de alguém que representa tanto para a música brasileira. Então eu fiquei muito feliz quando a família se movimentou junto com a prefeitura de Caetité, construíram esse túmulo em homenagem a ele e levaram também os restos mortais do pai dele para colocar junto. Então não tem dinheiro que pague a alegria de você saber que colaborou para a alegria da família e de tantos fãs que respeitam ele e admiram até hoje.
Eu farei até questão, Carlos, de colocar os links, né, desses vídeos para as pessoas conhecerem, logicamente, o seu trabalho e ver o quanto você se emocionou naquele segundo vídeo. O primeiro vídeo, de uma forma mais reservada, triste, logicamente, que não tem como negar que você estava triste em fazer um vídeo daquele, homenageando uma pessoa tão querida, cujo túmulo não estava condizente com a história daquele grande artista e ser humano. Mas o segundo vídeo, ele emociona mais ainda, porque você mostra a sua vitória, que é a vitória de todo o povo que ama aquele grande artista que é Valdir Soriano. Carlos, entre outros vídeos que você fez e tantas pessoas que você homenageou, há uma série de vários. Agora, fala de uns 2 ou 3 de pessoas assim que ele chamou bastante a atenção desses trabalhos seus. Olha, eu vou relatar um vídeo que foi feito, uma homenagem para crianças, né? Que foi o vídeo que eu gravei no Rio de Janeiro, sobre as crianças que foram vítimas naquela escola em Realengo, onde o maníaco entrou na escola e dentro de uma sala de aula ele começou a atirar em vários alunos e preferencialmente ele selecionava as meninas para ceifar a vida. E esse vídeo mexeu muito comigo porque foi feito um monumento em homenagem a essas vítimas e você vê que todas essas crianças, adolescentes, porque tinham entre 10 a 14 anos que perderam a vida, tinham sonhos, projetos e poderiam hoje ter famílias, mas foram interrompidas por uma pessoa que não tinha amor à própria vida, né? Ele não tinha amor à própria vida, tanto que ele também morreu e ele foi sepultado numa vala comunitária e depois os seus ossos foram perdidos. Então não se localiza mais o local onde ele foi sepultado. Esse vídeo mexeu muito comigo, tanto que quando eu gravo, eu me emociono no momento que eu estou gravando e tento segurar as lágrimas, mas não me contenho. E de alguém famoso, um vídeo que mexeu muito comigo eu estar gravando, foi da Hebe Camargo, que eu gravei em São Paulo, no cemitério Getsemane. A Hebe Camargo, ela por ser uma mulher de alta classe, chique, como dizem, né? Mas ela tratava todas as pessoas que se faziam diante dela como iguais. Ela não tinha distinção de cor, raça, credo religioso, time de futebol, todos eram iguais para ela. E isso eu sempre respeitei nela e sempre admirei muito. Então foi um vídeo que me emocionou muito eu gravar esse vídeo para ela, tanto que quando eu estive gravando o vídeo dela, tinha um banquinho em frente ao túmulo dela, eu sentei naquele banco e eu me senti como se ela estivesse ali, sentado naquele sofá que ela apresentava o programa dela. E um outro que me emocionou bastante foi quando eu gravei o rei do rock brasileiro, Raul Seixas, em Salvador, no cemitério da Saudade. Pela história dele, né? O Raul Seixas, que faleceu em São Paulo, no apartamento onde ele estava, fizeram um translado e ele foi sepultado em Salvador. Pois ele, até hoje, a história dele mexe com várias gerações de pessoas que admiram a música. Então, foi para mim uma honra ter podido prestar essa homenagem para eles, né? Então, são vários vídeos que me emocionam. Na maioria deles eu fico muito emocionado, mas eu tento levar o vídeo à frente, fazer com calma, porque eu sinto que eu não estou sozinho ali. Eu estou representando cada pessoa que acompanha o nosso canal e cada um de vocês se sentem ali representados por mim naquele momento. Carlos, e as pessoas, os familiares, os fãs, quando assistem esses vídeos, logicamente se emocionam muito e muito mesmo, porque estava ali no dia a dia, né, lendo as notícias, indo aos shows ou assistindo alguns trabalhos em teatro, no cinema, na televisão. Elas se procuram, elas entram em contato com você? Olha, 90% das famílias entram em contato comigo. Tem a Vida Alves, que eu gravei em São Paulo, que foi a primeira atriz brasileira a dar um beijo na televisão, né? O túmulo dela estava um pouco abandonado. A neta dela, Thier, que é cantora, que tem música em novelas da Globo, ela me procurou, falou que ia reformar o túmulo, que ela não sabia que estava daquela forma, reformou.
e agradeceu pelo vídeo que eu fiz, pois ela não sabia que estava daquela forma. E tem a família do Cristiano Araújo também entrou em contato, são alguns dos que me procuraram. A Paulinha Abelha, da Calcinha Preta, que o vídeo vai estar no ar também, gravei com a família, me agradeceram muito pelo carinho, pela atenção. E um vídeo que eu gravei, que também me emocionou bastante, foi do Henrique Bahia, que era produtor da Marília Mendonça. Tanto que a família me convidou para estar aí na residência deles, vou estar em Salvador, visitando a família e conhecendo um espaço muito carinhoso e especial que fizeram para ele. Então eu fico muito feliz quando a família entra em contato para agradecer pelo vídeo ou para falar, ó, Carlos, realmente está abandonado, vamos tentar fazer de alguma forma para melhorar isso aí. Porque a memória da pessoa não pode ser apagada com a morte. Deve ter uma continuidade. Assim como eu acredito que a morte não é o fim, eu acredito que também o túmulo, os restos mortais daquela pessoa que estão ali, servem muito de exemplo para as outras pessoas poderem ver como aquela pessoa viu e ter um sinal para buscar uma melhora de vida também. Então, quando as famílias me falam, ó, Carlos, eu vou arrumar aquele túmulo, está meio abandonado, mas você mostrou, eu vou dar uma ajeitada no túmulo. Então, isso me alegra muito também, porque eu vejo que a família passa a valorizar quem foi aquela pessoa, a história e a memória daquela pessoa. Ou seja, você acaba fazendo até um trabalho de utilidade, né? Serviço de utilidade pública, Carlos. É um serviço que eu faço com muito amor mesmo, né? A gente tenta mostrar, e muitas pessoas no Brasil inteiro e fora do Brasil têm curiosidade de saber como é o túmulo de algum famoso que partiu, ou de alguém que, mesmo sendo anônimo, teve uma morte trágica, gostaria de saber como é que está. Então eu tento trazer como um alerta, né? E esse alerta mexe até com as pessoas que tem algum ente querido e não é famoso. Fala, Carlos, eu vi o cuidado que você tem ao mostrar o túmulo de tal pessoa, que eu vou mandar reformar o túmulo do meu familiar que está um pouco abandonado, porque através do seu vídeo eu aprendi a perder o medo de cemitério, a perder o medo da morte e valorizar mais quem aquela pessoa foi, mesmo após a morte. Então eu me sinto muito honrado em estar fazendo esse serviço, que realmente é um serviço comunitário e a gente ajuda a trazer a memória à tona de várias pessoas que já não estão mais entre nós. Carlos, quem me conhece aqui em Xique-Xique sabe que eu sou avesso a cemitério, eu tenho medo. É uma coisa que ainda me deixa com medo, um certo receio. Eu não vou a velório, eu não vou ao enterro das pessoas, porque eu me conheço, em todas as vezes que eu fui ver o corpo de amigo meu que partiu em cima ali daquela mesa, me deixou arrasado, chorando muito. Então, no meu caso, é uma questão pessoal minha, eu prefiro sempre ter lembranças dessa pessoa ainda viva. Recentemente perdi um amigo, filho de um grande amigo de uma família tradicional aqui do Xique-Xique, fiquei arrasado, mas tento me segurar, né, durante o trabalho, tentar não ficar lembrando muito, e quando lembrar só de coisas boas, tirando fotografia, filmando ele, né, em festas que já estivemos juntos, principalmente na residência dos pais. Então eu tenho muito receio com relação a isso, apesar que sabemos que o nosso futuro é reservado para isso, não tem como. Mas, Carlos, tem uma curiosidade. Eu vi alguns vídeos seus, você falando, mostrando sobre algumas coisas estranhas ao visitar o cemitério. Eu acho que naquele dia teve muita gente que ficou arrepiado. Que foi sensações que você teve no momento que estava ali, alguns vultos de pessoas, né, espíritos que teriam passado ali por trás de você. Conte um pouco sobre isso. Existe vida após a morte? Olha, eu fiz um vídeo, né, falando sobre algumas questões que eu percebo nos cemitérios, quando eu vou visitar os cemitérios. E nesse vídeo tem algumas situações que outras pessoas perceberam, e nem na edição nós percebemos que acontecia essas situações. Mas o pessoal assistindo os vídeos se prende aos detalhes quando aparece algo diferente, e alguns até me avisam, Carlos, você escutou uma voz ou você viu tal vulto em tal vídeo? Aí eu vou olhar aquele vídeo novamente com calma, aí eu percebo que realmente tinha alguma coisa
fora do normal, né? Como dizem, paranormal naquele vídeo. Então acontecem muitas situações. E teve um exemplo mesmo, que foi um vídeo que eu gravei de uma jovem que ela faleceu, foi vítima de afogamento, que ela saiu de casa escondida da mãe para ir para a praia tomar banho, e ela morreu afogada. E a mãe sempre estava visitando o túmulo dela, porque sentia aquele amor pela filha, e quando ela faleceu, ela foi sepultada nesse mesmo túmulo, e eu fui gravar esse túmulo, só que como não tinha quem cuidar mais do túmulo, o túmulo estava abandonado. Antes da mãe falecer, o túmulo era cheio de brinquedos, flores, e era o túmulo mais visitado desse cemitério, do cemitério Tremembé, lá em São Paulo. Aí quando eu fui gravar o vídeo, o cemitério vazio, porque eu não gravo quando tem pessoas perto, porque eu não gosto de incomodar e tirar a privacidade das outras pessoas. Eu respeito isso. E isso em todos os meus vídeos. E quando eu estava gravando o vídeo, eu gravando e falando, aqui tinha antes algumas bonecas e não tem mais. Aí uma voz fala, verdade. Na hora, eu parei a gravação e olhei em volta, não tinha ninguém. Olhei tudo em volta dos túmulos, não tinha ninguém. Aí eu falei, foi alguma coisa da minha cabeça, ninguém está aqui, ninguém falou nada. Só que quando finalizamos o vídeo, que a gente foi para a edição, ouve-se a voz falando com clareza, uma voz de uma menina falando verdade. Quando eu falo aqui tinha várias bonecas. Então é algo que não é normal, é algo que é diferencial. E muitas pessoas falam, Carlos, mas sempre acontece isso. Em alguns vídeos, realmente, a gente percebe algum vulto passando. Mas eu acredito que isso, por serem espíritos, não estão ali para nos fazer mal. Uma coisa que eu sempre falo quando eu vou em cemitérios. Eu acredito que ao ir em cemitérios, ninguém que já faleceu está ali para me fazer mal. Quando eu vou em cemitérios gravar, eu tenho medo dos vivos, que muitas vezes entram nos cemitérios para roubar, furtar, fazer mal para as pessoas que estão ali. Mas eu acredito sim na vida após a morte. Eu não acredito que Deus criou algo tão maravilhoso que somos nós, que sou eu, você, cada um de vocês que estão aí acompanhando, para acabar com a morte. Eu acredito que a morte seja apenas um momento de passagem, onde nós viveremos uma vida eterna, deslumbrando de tudo aquilo que é resultado do que nós fizemos aqui na Terra. Hein, Carlos, sobre esse caso aí da voz, quando ela diz é verdade, alguma pessoa procurou, chegou a comentar que reconheceu essa voz? Olha, eu fui procurado por algumas pessoas que alegaram que estudaram com essa jovem. E por terem estudado junto com ela, tinham uma experiência no dia a dia com ela dentro da escola, ouvindo a voz dela. E muitas dessas pessoas alegaram que a voz é idêntica à voz dessa jovem. Tanto que algumas pessoas pegaram esse vídeo, cortaram o trecho onde ela fala é verdade, confirmando quando eu disse que ali havia algumas bonecas antigamente. E as pessoas falaram que a voz é idêntica à voz dessa menina. Não confirmaram com certeza, realmente é ela, é a voz dela, mas que quase 100% de certeza que a voz é a dela. Muito interessante, viu? E você é corajoso. Carlos, e sobre vandalismo? Uma coisa que a gente tem observado quando você visita alguns cemitérios muito bem arrumadinhos, túmulos muito bem mantidos pelos familiares, pelos funcionários que ali trabalham. Mas o que é que você tem a falar sobre, no geral, tratando-se de Brasil, sobretudo nos cemitérios que você tem visitado, sobre essa questão do vandalismo no Brasil? Uma coisa que eu percebo bastante é que cemitério, quando ele é particular, eles são esses cemitérios que muitas vezes hoje no Brasil estão se adotando, que é o cemitério Jardins, que é aquele cemitério gramado que é colocado apenas uma placa e os caixões ficam subterrâneos. Nesses cemitérios, sempre são bem cuidados, bem preservados pelas administrações dos cemitérios. Mas cemitérios públicos, ou esses cemitérios que são conhecidos e que os túmulos e mausoléus são elevados, eles são vítimas de vandalismo em todo o Brasil. Já andei por vários estados do Brasil e a gente percebe que acontece muito. Porque os vândalos, eles invadem esses cemitérios para roubar cobre,
bronze, e eles roubam isso através dessas placas que existem nesses cemitérios. Então, muitas vezes, a família coloca uma placa com o nome e a foto da pessoa e gasta com aquela placa R$500, R$600. Passa 2 dias, vai no cemitério, já roubaram aquela placa. Os vândalos, eles roubam as tampas dos túmulos e as famílias acabam muitas vezes se desinteressando de colocar novamente, pois sabem que vão ser roubados. E os vândalos, eles roubam para trocar por drogas. Um produto que muitas vezes a família gastou R$500, R$600, eles vendem por R$10, R$20 apenas para matar esse vício deles. E isso mexe muito comigo e com as famílias também. Tanto que eu oriento as famílias agora a, quando fizer uma placa com o nome do seu familiar, foto do seu familiar, existem produtos mais baratos, que pode ser uma plaquinha de concreto ou de plástico, que também dá para colocar a foto da pessoa e não ter um gasto tão grande e não ter essa tristeza de chegar no cemitério e não encontrar mais a foto do seu ente querido. Você pontuou, Carlos, sobre esse vandalismo em cima do bem, né? Dos bens que ali corroboram para o túmulo. E no tocante ao corpo desses entes queridos que se foram, eu vejo o pessoal falar muito isso. Agora você me confirma se procede. Há vândalos, há ladrões capazes de invadir um cemitério para roubar os dentes de ouro? Isso é verdade? Olha, pelo que eu conheço, já andei em tantos cemitérios do Brasil inteiro, e na minha lista tem mais de 400 cemitérios no Brasil inteiro que eu já gravei 1, 2 ou 3 vezes. Vários estados, e isso acontece muito. Existem 2 situações que são as principais que acontecem quando se trata de restos mortais. A primeira, logo quando a pessoa é sepultada, os vândalos arrancam portões dos túmulos e tentam tirar anéis, cordões, dentes de ouro daquelas pessoas que estão falecidas. E outras situações que eu percebo também pessoas que, depois que o corpo já está sepultado há um bom tempo, que não existe mais a carne, a pele, o pessoal também rouba os restos mortais para fazer uso de magia negra, essas coisas, né? Tiram a cabeça, o crânio, né, da pessoa para fazer uso desses crânios. Tanto que você pode perceber, quando você vai em vários cemitérios, a parte que eles quebram da parede do túmulo para roubar é a parte onde está localizada a cabeça, porque eles tiram aquela parte e levam embora para rituais. Então é algo que muitas vezes é condenável, porque você está ali invadindo a privacidade de alguém que já faleceu e também trazendo uma tristeza para os familiares quando vão àquele local visitar os seus entes queridos, não é? Ou seja, isso aí acaba se configurando em crime de vilipêndio, né? Que é aquela humilhação, aquele distrato com pessoas mortas. Isso, você acaba, quando é pego, quando é descoberto, você acaba respondendo como um crime realmente na justiça. Porque você está, mesmo com a morte, a pessoa ainda possui os seus direitos. Então você está invadindo a privacidade, o direito da pessoa de ter o seu descanso eterno. Você não permite que aquela pessoa esteja ali naquele local, os seus restos mortais estejam ali para receber visita dos seus entes queridos ou de pessoas que admiram e respeitam aquela pessoa, não é? Carlos, e com relação ao fator social, socioeconômico, das famílias, dessas pessoas que já partiram, cujos corpos você visita no cemitério, qual é a reação delas? Você sente que o de poder aquisitivo inferior é mais sentimental? Ou é tudo igual? O que é que você acha? O que é que você percebe nesse caso? Porque muitas vezes as pessoas falam, quando tem muito dinheiro, esquece o amor pelas pessoas, se afastam, só pensam no patrimônio, só pensam no dinheiro. É algo que eu sempre vejo, que eu acho interessante, é que muitas vezes, independente de classe social, de ter muito dinheiro ou não,
acontecem algumas situações que muitas vezes me deixam tristes. Quando eu estou gravando no cemitério, quando eu vou visitar alguns túmulos, algumas coisas que eu já vi em cemitérios com relação a velório e enterro. Eu já vi enterro onde os familiares estavam ali chorando, isso baixo poder aquisitivo, estavam ali chorando porque a pessoa faleceu. E aqui eu vejo muito no chique-chique também algumas coisas que acontecem, né? A pessoa está ali em cima do caixão, chorando e gritando, me leva, me leva, me leva, querendo ir no lugar da pessoa, demonstrando um amor terrível pelaquela pessoa. Só que 2 dias depois já está com outra pessoa, ou está em um bar bebendo, demonstrando que aquele amor acabou ali com a morte. E também em enterros caríssimos de pessoas que possuem muito dinheiro, eu já fui em enterros acompanhar a pedido de familiares para estar ali junto, levando a palavra, já que eles conhecem o canal, que assim que baixa o caixão, você vê filhos que são empresários, advogados, que têm muito dinheiro, saírem no tapa para ver quem fica com qual parte da casa do pai, com qual carro do pai. Então, independente de classe social, a gente, quando respeita o ente querido que faleceu, a gente não vive uma hipocrisia tentando mostrar algo que nós não somos. Nós vivemos e respeitamos a memória daquela pessoa, independente de classe social ou do que ela representou para um ou para outro. Nós fazemos a nossa parte respeitando quem foi a pessoa. E isso de não respeitar está em qualquer classe, pode ser pobre, rico. A pessoa sofre ali naquele dia, mas não guarda por um tempo aquele luto e não guarda na memória e no coração o respeito que sentia pelaquela pessoa. Então, o essencial que eu sempre vejo nisso é você muitas vezes demonstrar esse respeito pela outra pessoa, tanto em vida quanto em morte. Porque não adianta a pessoa estar viva hoje, você está do lado dela, amanhã ela faleceu, você já começar a brigar pelo que ela tem, pelo que ela deixou, pelo que ela não deixou, sem respeitar aquele momento nem do sepultamento. Então isso a gente encontra muito, e essas são situações que me deixam muito triste, porque não é fácil você ver 2 filhos quererem sair no tapa antes de descer o caixão do pai para saber quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com a casa. Então isso é complicado. Meu Deus do céu, Carlos, enfim, significa que todas essas histórias, elas não se restringem a filmes e novelas. Na realidade isso ocorre. São histórias da vida real, né? Histórias que a gente vê no dia a dia, quando a gente está visitando cemitérios. Então, muitas vezes a gente assiste uma novela, a gente acompanha, né? Vê aquelas famílias tramando um contra o outro para ficar com herança, para assumir o poder de uma empresa. Mas, infelizmente, isso não é fantasia, não é conto de fada, isso é realidade. São situações que acontecem no dia a dia. Porque hoje as pessoas, não num total, mas muitas pessoas não dão valor ao ser, ao que o outro é. Elas dão valor ao ter. Eu quero poder, eu vou fazer. E esquecem de ver o que realmente a outra pessoa vale e valorizar quem é o outro, né? Carlos, eu vou aproveitar e mandar um beijo aqui para minha esposa Eliane, que ela é uma das suas seguidoras. E aí, quando você fala sobre a questão de bens, me vem à mente umas brincadeiras que nós dois, e minha irmã e irmãos, amigos, fazemos. Quando a gente fala como se conheceu, por que ela se interessou por mim, porque eu se interessei por ela. Aí eu, para ficar de boa, pego e falo, ela que se interessou por mim, e ela só casou comigo, não é por amor, não. Ela casou por causa da minha bicicletinha amarela. Que é uma brincadeira que eu faço com ela, porque quando nos conhecemos, eu tinha bicicleta, não tinha moto, eu nunca gostei de veículo na realidade. Eu andava muito aqui na cidade de Xique-Xique com uma bicicleta amarela, era famosa na época, todo mundo queria essa bicicleta. Então, eu pus na cabeça, claro, não estou de brincadeira, lógico, que ela se casou comigo por causa da minha bicicletinha amarela, como se uma bicicletinha fosse algo muito caro, e aí você conta essa história, né, de pessoas que se degladeiam por causa de bens de uma pessoa que nem sequer desceu a cova. E isso é uma realidade, né? Agora, uma coisa, você deve valorizar muito essa esposa, viu? Porque nós devemos valorizar
aquelas pessoas que comem ali o arroz puro junto com a gente, porque quando a gente estiver comendo carne, elas estarão junto com a gente. A gente vê uma realidade muito diferente, né? Você andando de bicicleta, ela estava ao seu lado. Se hoje você tem um carro, uma moto, é aquela pessoa que está ao seu lado. Então é ela que você deve valorizar. Muitas pessoas esquecem disso, né? Quem são as pessoas que estão ao seu lado, tanto no relacionamento, como família, amigos, que estão ali junto na dificuldade, que muitas vezes dividem uma marmita, fritam um ovo e comem junto, e quando conseguem alguma coisa na vida, esquecem dessas pessoas. Mas aí sim surgem muitos amigos, muitas pessoas que querem estar ao seu lado, mas aí sim é interesse. Mas essas pessoas que estão com você nos momentos de dificuldades, essas sim vocês devem valorizar. Porque estar junto à pessoa quando está tudo bem, isso é fácil. Mas nos momentos de dificuldades, são poucos que querem estar ao lado, né? Eu também, minha esposa, já tivemos falta em casa até do que comer também. E ela sempre esteve ao meu lado. Então, por isso que ela vai ser a mulher que sempre vai estar junto comigo, que vai estar na minha caminhada sempre junto. Não troco ela por nada e nem por ninguém, não é? Um beijo, Mi, te amo, viu? Nossa, que declaração e poxa, que história bonita, viu? Assim, muito importante que você acabou aqui de nos relatar, de salientar, porque é isso. As pessoas têm que tomar muito cuidado no relacionamento. Quando leva alguém ao altar, ou mesmo que vai apenas ali no cartório, caso, ou junto os paninhos, né, como as pessoas hoje fazem bastante. Porque viver a dois não é fácil. E as pessoas, para viver a dois, tem que ter amor, tem que ter sentimento. Porque hoje as pessoas, por menos que não tem muita coisa, mas hoje em dia a gente percebe, Carlos, que basta ter uma casa, ter um carro, mulheres pingam. Eu fico triste com isso. Porque aquilo são bens materiais, aquilo muitas vezes passa. Hoje tem, amanhã poderá não ter. Então eu valorizo são essas mulheres e homens que se aproximam de alguém por amor, por carinho, não pelos bens que ela tem. Minha esposa, graças a Deus, um beijão, viu, Eliane? Isso é um orgulho para mim. Mais de 20 anos de casamento, feliz, tanto quanto o Carlos é com sua esposa, como ele acabou de comentar aqui, que casou comigo sem interesse nenhum. A questão da bicicletinha é só brincadeira, é só uma graça mesmo que eu faço, mas não casou por interesse nenhum. Ela sabia das minhas condições, nunca fui rico, nunca tive bens, né? Nunca, acho que dificilmente terei, porque eu não sou homem preso ao dinheiro, ao material, Carlos. Então é isso que faz a vida se tornar melhor, quando a gente consegue viver sem pensar só no ter. Porque muitas vezes você conquista tantos bens, tantas coisas, mas você perde aquilo que tem mais valor, que é pessoas confiáveis ao seu lado, pessoas que te aceitam, que te respeitam da forma que você é. Você hoje em dia, chegando em um carro bonito, em uma moto bonita, em qualquer lugar, você vai ser bem recebido, você faz vários amigos, mas tente perceber se realmente essas pessoas são as pessoas que querem realmente estar ao seu lado, estar junto com você. É que nem muitos vídeos que eu faço sobre a questão do feminicídio. Eu faço muitos vídeos ligados a isso, porque eu trago como um alerta tanto para homens como para mulheres, né? Porque assim, se tem uma mulher que ela se dedica inteiramente àquele homem, respeita aquele homem e vice-versa também. Um homem que respeita aquela mulher, se dedica a ela, e muitas vezes a outra parte acorda achando que vai ser traído durante o dia e dorme achando que foi traído, não confia na outra parte, você está numa relação abusiva. E muitas vezes a pessoa vai levando com a barriga, se mantendo naquele relacionamento e chega às vias de fatos, 1, 2, 3 vezes e muitas vezes até a morte. Então uma mensagem que eu deixo agora no seu canal é para você homem ou você mulher que vive essa situação ao lado de outra pessoa e você sente que essa pessoa não confia em você, não te valoriza e não te respeita da forma que você merece, tenha certeza que se você se dedica a essa pessoa e ela não reconhece isso, é porque essa pessoa não está preparada para ter um homem ou uma mulher só para ele ou só para ela.
Carlos, muito importante, muito dignificante que você está falando. Isso vai servir de alerta para muitas pessoas que estão nos assistindo. Carlos, quando você falou das querelas entre familiares por causa de uma pessoa, de um corpo que está ali para ser enterrado, por causa de bens materiais, e no caso das pessoas que acabaram tendo remorso, eu acredito que existe muito isso, pessoas que não deram ousadia para os pais, para o pai ou para a mãe, durante toda a vida. E ali, naquele momento, ele está vendo ali o pai ou a mãe sendo enterrado, ele se arrepende e vem aquele desespero. Você já observou situações como esta? Sim, acontecem muitas situações, viu? A gente que somos humanos, pessoas de carne, osso, sangue, a gente muitas vezes percebe que o remorso é uma das coisas mais comuns na pessoa, né? Porque muitas vezes você está ao lado de um filho, um pai, sua mãe, sua esposa, e você não tem a capacidade de falar quanto aquela pessoa é importante para você, o quanto ela é valiosa e o quanto ela representa para você. Você muitas vezes tem a capacidade de tratar mal, brigar, xingar, e deixando para amanhã tentar mudar essa realidade. Mas no luto, uma coisa que eu percebo que é muito forte, que as pessoas carregam pela vida inteira e muitas vezes não conseguem superar, é o remorso. Porque muitas vezes você não teve a capacidade de falar para outra pessoa o quanto ela é importante para você, você foi deixando e chegará um momento que, se você não tiver uma atitude, você não terá mais tempo de fazer isso. E aí vem o remorso, e esse remorso você vai levando pela vida inteira, e isso vai fazendo mal para você também. Por isso que eu sempre alerto as pessoas, né? Se você sente amor por alguém, tem um carinho por um irmão, um pai, faça uma ligação. Se você não tem capacidade de ir lá e falar pessoalmente, dar um abraço, faça uma ligação, mande uma mensagem falando quanto aquela pessoa representa e é importante para você, não é? Isso é muito... Chega até a emocionar isso que você está falando. Uma certa vez, Carlos, eu assisti a um vídeo, desses vídeos aí de internet. É um vídeo alemão. E a história se baseia no seguinte. Um velhinho, ele colocar alguém, acho que algum amigo, para mandar uma carta, um aviso que ele teria falecido, algo assim. E aí, nesse dia, os filhos, tudo intelectuais, bem resolvido economicamente, morando em outros países, outras cidades, todos compareceram. Aí chegaram lá, já muito tristes, abalados pela suposta morte do velho. Quando de repente o velho sai de uma sala e aparece. E aí se abraçam, aquela emoção. Eu achei maravilhoso aquele vídeo. Eu me arrepio quando eu comento sobre ele. É muito bem bolado, né? Porque demonstra uma realidade da nossa sociedade, né? A gente se reúne com amigos, com colegas de trabalho, mas em duas situações as famílias se reúnem hoje em dia. A primeira é casamento. Quando tem um casamento, se reúne todo mundo e ali conversam, partilham aquele momento e falam, vamos manter contato, vamos conversar. E o segundo momento que mais se reúnem é o momento da morte, né? E muitos estão ali por remorso, por não ter estado presente antes na vida daquela pessoa, e naquele momento sente como se fosse um dever dela estar ali prestando pelo menos solidariedade em estar presente, né? Então a gente deve tentar mudar essa realidade, que infelizmente acontece muito, né? A gente deve estar sempre próximo aos nossos, aquelas pessoas que nós amamos. Carlos, meu amigo, eu percebo que se fôssemos ficar diante aqui dessa câmera, iríamos ter horas e muitas horas de conversa, porque são muitas histórias incríveis que você teria para nos contar. Mas eu quero encerrar essa entrevista com você agradecendo-lhe mais uma vez, dizer a você sobre a minha felicidade de estar
fazendo essa entrevista com você, que você hoje eleva o nome de Chique Chique para todo o país com o seu trabalho. Você e Palominha. A Palominha ainda não tive a oportunidade de conhecê-la, mas minha filha, Rayana, que é a minha caçula, assiste os vídeos dela, acompanha, né? Não assim com muita frequência, até porque hoje ela está estudando, né? E não manja muito sobre game, mas admiro o trabalho dela, assim como muitos chique-chiquenses aqui da nossa cidade e fora da cidade. Então quero concluir esse vídeo, essa entrevista, com nossas considerações finais, que é sempre o que eu procuro fazer, deixar o nosso entrevistado falar algo sobre o qual muitas vezes não dissertamos aqui, não salientamos, ou algo que eu não lhe perguntei. Então, Carlos, fique à vontade, meu amigo, para você falar à vontade sobre algo que, porventura, não tenhamos conversado aqui hoje. Eu que agradeço, né, o convite, e para mim é uma honra estar aqui junto com você, representando um pouco da nossa cidade, né? Porque Chique Chique tem tudo para crescer cada vez mais, né? Uma cidade que está virada para o futuro. E eu, como cidadão daqui da cidade, sinto alegria imensa em poder levar a todos os estados brasileiros e fora do Brasil o nome Chique Chique. Tanto que tenho muitos inscritos nos Estados Unidos, França, Itália, México, Argentina, e o pessoal sempre pergunta, Chique Chique é o quê? É de chique duas vezes, é quem usa roupa nova, porque esse é o nome da sua cidade. E as pessoas perguntam como surgiu esse nome Chique Chique, né? Aí você acaba transmitindo a cultura que você aprende na sua cidade, e essa cultura você mostra para as pessoas o que significa Chique Chique, quando surgiu, como surgiu o nome da cidade. E é o mesmo que você faz quando você grava seus vídeos, faz suas postagens, transmitindo a história da nossa cidade, o conhecimento para outras pessoas. Porque um povo sem conhecimento é um povo sem história, é um povo sem cultura. Então você tem esse trabalho belíssimo de representar a nossa cidade, levando o nome de Chique Chique a todos os lugares. Então para mim é uma honra estar aqui junto com você também. E eu tenho como exemplo o meu pai e a minha mãe, que dentro de casa eles sempre me ensinaram a ser justo com o outro, a respeitar o outro. E eu acho que isso colaborou muito e colabora até hoje na minha vida, para mim sempre buscar fazer essas questões de mostrar o lado melhor que a outra pessoa tem. Então eu agradeço muito a eles, agradeço a você pela oportunidade que você está me dando de estar conversando com você. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Carlos, muito feliz eu fico com você, desejando-lhe um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que 2023 você tenha ainda muito mais sucesso. E a vocês, seguidores da página e canal Memórias de Chique Chique, peço que assistam esse vídeo na íntegra, compartilhem para o maior número de amigos que vocês têm. Leve esse vídeo, leve essa história maravilhosa de Carlos Ribeiro, esse chique-chiquense que está elevando e trazendo orgulho para a nossa cidade, não só no Brasil, mas no exterior também. Já é um homem conhecido mundialmente, graças a Deus. Página e canal Memórias de Chique Chique, eternizando a nossa história.